Olá, programa Agora é Lei vai falar da Síndrome de Lee. Uma legislação de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, institui a Semana Estadual de Conscientização da Síndrome na primeira semana do mês de outubro. Lee é uma doença rara e doença rara é caracterizada por muita variedade de sinais e sintomas e que mudam não só de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa. Fica com a gente que você vai entender sobre isso. Aqui no estúdio, o Luiz Celso Villanova, que é neurologista, a Amira Awada, que é diretora do Instituto Vidas Raras, e a Regina Célia Silva, ela é mãe da Ana Luísa, que tem a síndrome. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e primeiro falar aqui com a Amira, qual é a importância de ter uma semana dedicada ao esclarecimento, a campanhas de uma determinada síndrome, que é o caso de Lee? Uma semana... Obrigada. É uma semana de conscientização dentro que é lei, faz com que seja mais fácil, tanto para as suas associações, médicos, conscientizar outras pessoas dessa patologia, que essa patologia existe e que ela precisa ser diagnosticada. Então, nos auxilia a conseguir mais apoio de mídia, até mesmo de parlamentares para discutir esse tema e criar políticas públicas de cuidado. Então, é de extrema importância. Então é sobre isso que o deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que foi o autor desta lei, que foi publicado agora recentemente, 25 de julho de 2017, criou. Vamos saber da sua motivação. Doutor, vamos falar então da síndrome, por favor. O que é a síndrome de Lee? A síndrome de Lee é uma doença geneticamente determinada que tem muitas vezes um caráter autossômico, recessivo, acontece geralmente em famílias que têm casamentos consanguíneos, mas isso não quer dizer que todos os casos obedeçam a essa regra. Geneticamente determinada. Vamos começar por aí para a gente deixar numa linguagem mais popular possível para entender, porque o pessoal faz confusão, o que é hereditário, genético? É uma alteração que nós temos no DNA. Então, é uma mutação de gene. Na realidade, a doença, a síndrome de Lee, hoje se conhece 75 mutações diferentes que determinam a síndrome de Lee. E dependendo da mutação, dependendo da idade com que o indivíduo começa a apresentar os sintomas, as manifestações clínicas podem ser bastante distintas. Mas ela é hereditária? Ela passa de pai para filho? Se a mãe tem a doença de Lee, existe essa possibilidade. Se o casamento é consanguíneo, essa possibilidade é maior. Mas isso, às vezes, acontece em famílias que não têm nenhum caso até então e não tem uma consanguinidade. Em populações que têm casamento muito próximo entre elas, entre as pessoas, porque aquela população é muito restrita, é muito isolada, não tem muita troca de material genético, então isso acontece com maior frequência. Quando a gente fala em consanguíneo, quer dizer o quê? Que os pais têm algum grau de parentesco. Ah, sim. Aí, então, nesse porque, caso... por exemplo, às vezes é bom explicar, porque tem gente que fala, por exemplo, a tia não pode casar com um sobrinho. Pode, até a legislação permite. E aí é consanguíneo. É consanguíneo. Entendi. Então, toda vez que eu tenho um casamento entre elementos primo, né, da mesma família, eu tenho um risco maior de ter doenças que são geneticamente determinadas. Entendi. Então, isso pode acontecer. Agora, daqui a pouquinho eu vou voltar para entender que essa é uma doença neurológica, né? Então, eu queria explicar o que é isso, o que é a neurologia, para a gente entender, porque se é uma doença rara, não quer dizer que é raro, mas que não tenham muitas doenças raras, não é assim, Amira? Quantas doenças raras existem, mais ou menos? Já existem catalogadas de 7 a 8 mil doenças raras no mundo. Ou seja, a doença é rara porque ela acomete poucas pessoas. No caso, a doença rara acomete geralmente quantas pessoas? A Organização Mundial de Saúde determina que uma doença rara é aquela que atinge 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas nascidas vivas. Então, digamos, é pouco, né? 65 pessoas a cada 100 mil
é que vai determinar, geralmente, uma doença rara. No caso da Li, é menos, né? 40. Ali a predominância é de 1 a cada 40 mil pessoas nascidas vivas. No Brasil, a gente acredita que seja um pouco maior. Mas no Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas que têm doenças raras. Sim. Ou seja, não é porque a doença é rara, é que ela não vai acontecer, porque embora a doença acometa poucas pessoas, existem muitos tipos de doenças raras, né? E a síndrome de Lee é uma delas. Eu vou começar aqui com a Regina, que é a mãe da Luísa, e queria que você contasse um pouco da sua história. A Luísa está com quantos anos? Está com 17 anos. 17 anos. Como é que foi essa história? Quando é que você descobriu? Porque o doutor daqui a pouco vai explicar mais para a gente como é o diagnóstico e quando ele começa, né? Mas como é que foi o seu caso? Então, a Ana Luísa, ela foi uma gravidez desejada. Eu e o pai dela, a gente não tem parentesco algum. A gente não se sabe se tem, a gente não se sabe, né? Então, normal. Certo. Aí ela nasceu de normal, aí foi cesariana, porque eu não tive passagem na hora de ter um parto normal. Aí ela nasceu, ficamos bem no hospital, mamou no peito normal, deu a alta, fomos embora para casa. E ali a gente foi tendo nossa bebezinha e tal. E quando foi com 8 para 9 meses, eu comecei a perceber que além dela mamar pouquinho, ela ainda estava ficando muito magrinha. Estava meio raquíticazinha, magrinha, baixo peso. Aí a gente levava no pediatra, falava que era normal, que estava mamando no peito, aí mamou no peito até os 6 meses, depois normal. Aí foi a papinha com 8 meses e aí quase 1 ano para 1 ano e 3 meses ela começou, ela gatinhava pela casa, só que ela não gatinhava de normal que nem a troca, né, doutor? Ela começou a pular igual um coelhinho. Entendi. Aí ela gatinhou, tipo, até 5 anos. Aí ela, com quase 1 ano, ela andou no andador. Depois ela parou, começou a ir de pontinha de pé até parar. Aí, com 1 ano e 3 meses, a gente procurou o médico e o pediatra do posto de saúde mandou a gente ir para o neurologista. E a gente foi para o neurologista e o neurologista falou para a gente que a nossa filha era especial e que ela deu encaminhamento para a gente tratar dela na ACD. Entendi. Aí, nesse meio tempo, a gente mudou para Osasco, que estava tendo uma ACD nova lá, e a gente conseguiu vaga lá. E aí, acho que ela tinha 1 ano e 8 meses, para 2 anos, ela se enquadrou na ACD e começou o tratamento. Entendi. A gente de já vai reabilitação. Reabilitação. Você volta já com essa história aí, porque é bem interessante a gente explicar para a pessoa que, por exemplo, está tendo esse diagnóstico agora, entender como é que é o processo que ela passou para, de repente, não ter que ter os mesmos percalços. Agora, doutor, uma doença neurológica. Vamos explicar um pouquinho o que é a neurologia, né? Porque o senhor estava nos falando, a neurologia, o sistema neurológico, ele tem o central e o periférico, né? Eu queria começar daí para a gente entender o que é um problema neurológico ou uma doença neurológica. Uma doença neurológica, ela é definida quando o local que está afetado é o cérebro ou a medula espinhal. Aí se diz que é um distúrbio do sistema nervoso central. Ou seja, neurologia é sempre sistema nervoso. Sistema nervoso, que pode ser central, cérebro ou medula, ou periférico, quando atinge os nervos ou a junção do nervo com o músculo. Aí, nesse central, o senhor falou que tem o cérebro, né? Agora, o olho também faz parte, não? Ou tem reflexo? O olho, ele tem ele capta as informações e ele envia essas informações através do sistema nervoso central. Entendi. Para o cérebro analisar essas informações. Porque uma vez eu li que o olho como se fosse uma extensão do sistema nervoso. O nervo óptico é uma extensão do próprio cérebro. Ah, entendi. Agora, no caso dela, doutor, é difícil esse diagnóstico, porque a doença é rara, às vezes o médico não está aqui no rol das principais. É uma doença rara. A síndrome de Lee é raro, 1 para 40 mil, mas a dificuldade não é somente a frequência de ocorrência na população em geral, é também como se estabelece esse diagnóstico.
Então, hoje, nós temos algumas maneiras de identificar uma patologia como esta, como a síndrome de Lee. Em primeiro lugar, tem que ter os sintomas. Os sintomas, geralmente, são motores. Então, você vai ter disfunção motora, ou no tônus, ou no movimento, ou na postura do indivíduo. E aí, isso tem N causas. Uma das raras causas é a doença de Lee. E aí, através dos sintomas, porque geralmente, por exemplo, uma patologia relativamente frequente que atinge os movimentos é a paralisia cerebral. Só que a paralisia cerebral, o indivíduo, muitas vezes, ele tem um déficit e, com o passar do tempo, com o trabalho de reabilitação, ele pode estacionar ou melhorar esse déficit. Na doença, na síndrome de Lee, muitas vezes o indivíduo tem sintomatologia, sintomas motores discretos e, com o passar do tempo, esses sintomas vão se agravando. Então, isso é o primeiro sinal de alerta de que eu estou diante de uma patologia diferente. E aí a gente vai atrás de análise bioquímica, do sangue, do líquor, para tentar definir. Tem aumento de uma substância chamada lactato. Então, isso acontece em poucas patologias. Uma das patologias é a síndrome de Lee. E aí eu posso comprovar isso se eu tiver acesso a uma pesquisa muito recente, genética, tentando identificar um dessas 75 pontos de mutação gênicas descritas na síndrome de Lee. Entretanto, esta metodologia, ela não é fácil de ser encontrada no serviço público. Os centros universitários têm dificuldade de fazer esse tipo de pesquisa porque tem um custo elevado. E esse exame, os convênios médicos não dão cobertura, na maioria das vezes, e esse exame particular é relativamente caro. Então, pelo que eu entendi, os primeiros sintomas são motores, aí a gente está falando da dificuldade de andar, dificuldade de se movimentar, e aí vai avançando no diagnóstico, né? Ou seja, e também se ao longo do tempo essa debilidade ela aumenta, já é um númerozinho a mais que o senhor coloca ali no diagnóstico. Até chegar nesse tal do lactato aí, que aí já é mais... Mas até chegar ali pode ser um monte de problemas, um monte de doenças que tem que ir eliminando, né, doutor? O diagnóstico. O paciente pode ajudar nesse diagnóstico de alguma forma, em reparar em alguma coisa? Olha, é muito difícil. Se para os médicos que não estão habituados a ver esse tipo de patologia já é difícil, imagine para uma família que nunca teve contato com uma patologia dessa, desconfiar que alguma coisa de errado e tão grave está acontecendo. Então é muito pouco provável. O mais adequado é que a gente tenha centros para esse diagnóstico. E geralmente esses centros são as universidades, os hospitais, escolas, a USP, a Escola Paulista de Medicina, a Santa Casa, Ribeirão Preto, Unicamp, etc. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dos sintomas, porque, olha, por exemplo, na pesquisa que eu fiz aqui, olha, além desse problema mais avançado motor, mas tem, por exemplo, perda de apetite, vômito frequente, irritabilidade excessiva e por aí vai, convulsões. Isso. Alguns. Não é sempre, né, Não, Gina? cada caso é um A sua caso. filha não teve todos Não, esses sintomas. não. Então, assim, Mas teve algum desses que eu falei, por exemplo, perda de apetite, vômito, irritabilidade, convulsão? Perda de apetite, come Perda de bem apetite. pouquinho. Tanto é E aí, que como ela é que teve faz? que usar a GTT depois. Aí tem que complementar. começa assim, a perda de apetite é bem inespecífico. Agora, se a perda de apetite cursa com uma hipotonia, opa, já está restringindo. Se ainda hipotonia, o tônus muscular, a criança é mais molinha do que o habitual. Então, ela vai sentar, ela senta, mas ela desmonta em cima do tronco. Ela não consegue ficar em pé sozinha. Hipo é tudo que é para menos, né? Ao contrário de hiper, né? Isso. Hipotonia. Não tem o tônus, a firmeza de... Entendi. E aí, assim, não tem força para fazer os movimentos, não tem força para mastigar, para engolir. Tudo isso remete para um diagnóstico de que alguma coisa, a função motora está comprometida. Agora, temores e espasmos musculares, isso é comum?
Isso aí é mais comum, né? Bom, mas mesmo assim são sintomas que, como a gente estava explicando, pode acometer em uma série de doenças. Eu queria falar com a Mira sobre como é que o Instituto colabora nas doenças raras. Essa é uma doença rara que também não chega muito ao Instituto, me parece. Mas vocês trabalham aí com um leque de muitas doenças. Explica para a gente. O Instituto ele busca apoiar tanto as famílias quanto médicos com informações sobre doenças raras, sobre qual é o melhor serviço para cuidar daquela patologia específica. Em fevereiro, nós lançamos, em parceria com o Instituto da Criança, um 0800 voltado para apoiar pessoas com suspeitas de doenças raras, com encaminhamento do melhor serviço, qual seria o melhor médico, na região, porque a gente tem muitas pessoas que viajam, saem de muitos estados e vêm para São Paulo para procurar um tratamento, quando existe um médico capacitado na região deles. E desde fevereiro já apareceram 2 casos nesse 0800, um com um diagnóstico já confirmado e um com suspeita, onde a gente encaminhou para o melhor serviço da região. Então, o suporte do Instituto é divulgar informações para que esse diagnóstico, que é tão complexo, seja mais fácil, que as pessoas não demorem muito. Nós fizemos uma pesquisa alguns anos atrás e a média para um diagnóstico de uma doença rara é de 3 a 4 anos. A gente teve pacientes que demorou 10 anos para chegar num diagnóstico. Então, o trabalho do Instituto é diminuir esse tempo, mesmo que não tenha um tratamento medicamentoso, que o tratamento de reabilitação seja possibilitado, para que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Entendi. Eu vou até pedir para daqui a pouquinho a gente colocar o site do Instituto, que é o vidasraras.org.br. vidasraras.org.br. E a gente vai anotar também, daqui a pouco a gente passa o 0800. Você sabe de cor? Não sabe de cor, não sei mas de a gente cor, vai mas ficar... a gente fica no site do Vidas Raras, a gente consegue, lá tem o 0800. Lá tem todas as informações Tá. para vocês acessarem o 0800. Tá bom. Lá então você que nos assiste, entra lá no site do Vidas Raras e você pode ter toda a informação lá do 0800 para as pessoas do Brasil todo, né? Sim. Que pode ligar e pode ter informação, porque precisa de auxílio, precisa de ajuda, porque o nome já diz, é doença rara. E aí você demora para chegar num diagnóstico, e aí é um sofrimento. Pessoas que demoraram até 10 anos, né, Amira, para chegar num diagnóstico, né? No caso da Regina, você falou que a sua filha, acho que com 1 ano e pouco, você já conseguiu... Conseguiu, assim, diagnóstico que ela tinha alguma coisa, não sabia o que era. Aí ela foi tratando como se fosse uma anóxia, né, uma falta de oxigênio. Aí, com 8 anos, eu descobri no Hospital das Clínicas. Eu coloquei ela com mais ou menos de 5 a 6 anos. Ela ficou no Instituto da Criança e o médico ficou fazendo... Pensou que era Tay-Sachs, descartou, fez umas coisas lá, até que depois ele pediu uma nova ressonância. E quando ele viu a ressonância, ele... falou até com o pai dela que foi levar a ressonância nesse dia. Eu nem fui com ela, só foi para mostrar. Aí o médico olhou para o pai dela e falou assim, eu acho que eu já tenho o diagnóstico. A sua filha ela tem uma doença rara que chama síndrome de Lee e a gente vai fazer colher o líquido, como que chama? Líquor, né, doutor? O líquor, fazer o exame, né, para colher o líquor para a gente ver. Aí foi onde fez o exame e deu o lactato alto, que ele falou lá. Lactato. Esse é o mesmo exame que para detectar meningite, esse líquor, ele é retirado da onde? Isso, ele é retirado do canal da medula. Na espinha, na medula? Como se fosse uma raquianestesia. Só que na raquia eu injeto o anestésico. E nesse caso, em vez de injetar o anestésico, eu retiro o líquido. Dói muito. Eu acho que assim, a dor não é normalmente a mais importante. É uma dor suportável, mas uma vez na vida. Agora, é o vez. mesmo da meningite, não? É o mesmo da meningite. É o mesmo tipo de exame, que é o líquor que você tira. É o mesmo tipo de substância que eu vou analisar. Ah. Eu vou analisar o líquor. Agora, para a meningite, existe um processo inflamatório. Então, tem algumas alterações, número de células e tal. E aí, não. Na doença, na síndrome de Lee, o que vai aparecer é aumento de uma substância, chamada lactato. O programa Agora é Lei
debate aqui com os convidados a Lei 16.504 de 2017, que trata da instituição da Semana de Conscientização sobre Síndrome de Lee. E eu converso aqui com o Dr. Luiz Celso Villanova, que ele é neurologista da Unifesp, também graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo. E por que demora tanto, doutor, para chegar num diagnóstico? 8 anos? Na realidade, porque assim, se fez um diagnóstico logo no primeiro ano de vida que tinha alguma alteração neurológica. A etiologia se pensou numa coisa mais comum, como é a paralisia cerebral, os casos de anóxia, etc. Só que com a evolução da paciente, os médicos provavelmente viram que os sintomas, em vez de estarem estacionados ou melhorando, havia o acréscimo de sintomas. Então, isso chamou a atenção de que talvez tivesse uma doença que tivesse um caráter mais progressivo. Entendi. Que foi o caso dela. Agora, Na doutor, CD, a gente falou no início do programa, a gente deu o conceito do que é a doença, mas bem tecnicamente, queria que o senhor explicasse também, a gente está falando dos sintomas e o que é a síndrome, mas o que ela pode ocasionar? Depois, além da questão física, motora principal, da dificuldade de andar, etc., que vai se agravando, intelectualmente também tem uma deficiência. Não é necessário que essa deficiência aconteça. O mais chamativo é comprometimento motor. Ah, sim. Então, a pessoa pode ter síndrome de Lee e ela pode estudar, ela pode fazer tudo normal? Existem casos que o indivíduo tem comprometimento muito leve do ponto de vista mental. Entendi. Ele entende, ele tem uma linguagem preservada, ele compreende o que as pessoas falam, mas às vezes ele tem muita dificuldade de se expressar. Entendi. E toda vez que o indivíduo não consegue se expressar, eu passo a imaginar que ele não entenda também. E que ele não tenha um entendimento e que ele tenha alguma deficiência. Entendi. Mas isso nem sempre é real. Agora, doutor, é bom deixar claro também que a síndrome de Lee, ela geralmente é detectada em que fase da vida e até que idade ela pode ser detectada e se ela já existe, aparece mais tarde? Porque a pessoa está em casa e fala assim, eu acho que não é, mas tem ou não tem, aí, né? A gente fica meio confuso. Existem, a maioria dos pacientes com síndrome de Lee apresentam manifestações clínicas logo nos primeiros meses de vida, que é o comprometimento motor. Esse comprometimento motor, nos primeiros anos de vida, apresenta uma involução. Então, isso é o mais habitual. Mas existem indivíduos que vão apresentar sintomatologia na adolescência ou posterior. Certo. Então, até então, eram considerados indivíduos normais. E que têm uma das mutações descritas. Então, ou seja, a mutação genética já está na pessoa, ela só aparece em determinado momento da vida. Exatamente. Mas ela não vai aparecer, no caso da Luísa apareceu com 8 anos, mas ela não vai aparecer, sei lá, com 15, 20 anos. Pode aparecer. Pode aparecer? Pode aparecer. não, Entendi. da Luísa apareceu Não, cedo. eu estou falando assim O de uma diagnóstico. forma geral, né? Mas o diagnóstico, entendi. Agora, eu queria falar com a Mira para entender um pouquinho mais do que o Instituto Vidas Raras, né? E que é um nome bem interessante, bem bonito. E fala mais do Instituto, porque eu entrei lá para ver, queria até que, antes que a gente se esqueça, falar que vocês têm uma lojinha bem legal lá, que quem quiser pode adquirir as camisetas, são bem bonitas, bem legais, e aí ajuda, é assim? O Instituto ele nasceu em 2001, então começou como mucopolissacaridose, que é a doença de base do filho da presidente, hoje do presidente. E em 2008, alguns médicos nos pediram para ajudar outras pessoas com doenças raras e nós já fazíamos isso e nós oficializamos. Em 2016, quando nós completamos 15 anos, nós mudamos o nome da associação. E a associação ela vive de doações, a lojinha onde tem camisetas, canecas, servem para manter o serviço da associação, que é dar suporte para essas pessoas. Interceder junto ao governo para a criação de políticas públicas para as pessoas de doenças raras, que ainda falta muito. A gente conquistou muita coisa, mas a gente ainda precisa de muita coisa para que pessoas como a Ana, como o Dudu e outras crianças tenham um diagnóstico mais cedo e uma qualidade de vida, que é o grande foco da associação, qualidade de vida. Mas fala das atividades. Vocês realizam diversas atividades lá no Instituto. Sim. Nós damos um suporte de orientação para acesso a tratamento.
Nós ajudamos algumas pessoas com apoio social, porque muitos deles às vezes têm uma dificuldade, uma condição financeira debilitada. Nós trabalhamos juntos à Secretaria de Saúde, ao Ministério da Saúde, para a criação de políticas públicas, para garantir o fornecimento de alguns medicamentos para algumas crianças que precisam de um medicamento específico. Nós temos o 0800, que é de informação para médicos e pessoas com suspeitas de doenças raras. Nós temos uma revista que é distribuída gratuitamente a cada 3 meses, onde a gente fala sobre doenças raras e sobre o mundo das doenças raras, filmes relativos a doenças raras, leis que foram aprovadas, eventos que aconteceram. E nós fazemos muitos eventos. Vamos fazer um evento agora em outubro, que é um evento ibero-americano, voltado para associações de doenças raras da América Latina, Portugal e Espanha, que trabalham em conjunto para melhorar as condições das pessoas com doenças raras na América Latina. Vai ser agora em outubro. Em outubro. Vai ser em outubro. Então entra lá no site do Instituto Vidas Raras para você conhecer, tá tudo lá no site e você pode adquirir uma camiseta que é bem legal para te ajudar. E aí também você vai ter acesso aos eventos, que eles têm lá um calendário de atividades que você pode participar. Em outubro que vai coincidir com a semana de conscientização da síndrome de Lee, que é o nosso tema aqui. Este é uma lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, que procurou fazer a conscientização na sociedade paulista, no caso, e depois que sai isso aí vai para o Brasil todo, né? E a Mira estava falando para a gente aqui da importância de ter uma semana, né, Mira, dedicada só a isso, porque acaba ajudando, né? Ajuda bastante. Em fevereiro, 29 de fevereiro, é o Dia Internacional das Doenças Raras. Então, é um mês que a Assembleia abre as portas, a mídia abre as portas para discutir um tema que muita gente não sabe. Muitos médicos, alguns ainda não ouviram falar da síndrome de Lee ou da mucopolissacaridose. Então, assim, são oportunidades que nós, associação, temos de pegar aquela pessoa que nunca ouviu falar, que acha que nunca vai acontecer com ele. Não, isso vai acontecer com o próximo. A gente brinca que todo mundo se preocupa com câncer, e ninguém se preocupa com uma doença rara, mas eles esquecem que tem algumas doenças raras que só vão se manifestar na fase adulta. Entendi. Como a ela, como o Huntington, como o Lee, como o doutor falou. Então, esse é o nosso trabalho, mostrar para a sociedade que as pessoas com doenças raras, elas estão aí. São 13 milhões de pessoas que precisam de apoio, que precisam muitas vezes, de qualidade de vida, de atenção, de uma locomoção melhor para uma cadeira de rodas. Então, é todo um trabalho e a importância disso é tirar a gente do armário. A gente fala que assim, a gente só quer sair do armário. Entendi. Dá visibilidade, conhecimento, que sempre ajuda todo mundo, porque quando você conhece uma pessoa que tem alguma dificuldade ou uma síndrome, e precisa de um tratamento especial, tratamento não só médico, mas no lidar com a pessoa, para a gente entender como é que isso funciona, e daqui a pouco a Mira vai falar para a gente sobre tudo isso, e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com um pouquinho mais da história da Regina aqui, para que se você conhece alguém ou tem na família alguém com alguma síndrome rara, ela vai te dar algumas dicas do que ela passou para que você não tenha que passar, de repente, o caminho das pedras aí para você chegar mais rápido ao diagnóstico. A gente já volta. O programa Agora é Lei está de volta hoje para falar da Lei 16.504 de 2017, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Lee. Os nossos convidados aqui no estúdio estão nos ajudando a entender essa síndrome, que é rara, mas não é porque é rara que ela não aconteça, as doenças raras não sejam comuns na vida das pessoas, porque são muitas doenças raras. Às vezes é difícil, né, Amira, entender isso, né? Porque a doença é rara porque ela acomete poucas pessoas, né? No caso, a gente estava discutindo aqui da síndrome de Lee, uma em cada 40 mil pessoas. Sim. Mas existem cerca de 7 mil doenças raras, né? Então, por isso que o Instituto Vidas Raras tem tanto trabalho, né? Vocês têm um 0800 lá que as pessoas ligam para ter que tipo de ajuda?
O nosso 0800 ele é voltado para dar um suporte para as pessoas acharem melhor forma de tratamento, melhor médico para cuidar deles. Se existe uma associação de suporte, porque existem diversas associações que trabalham com patologias específicas, então é para eles terem um melhor encaminhamento para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Entendi. Posso falar o número do 0800? Claro, a gente já está divulgando, mas pode dizer de novo. O número do 0800 é 0800 006 7868. Se vocês precisarem de ajuda, podem entrar em contato conosco. E aí vai ter um evento também do Instituto Vidas Raras e vocês têm parcerias, né? Fala pra gente dessas parcerias que vocês têm. Então, a gente buscou um conhecimento também internacional com outras associações que já têm algumas experiências. Então, essa experiência do 0800, do Linha Rara, é uma plataforma que a gente está fazendo em parceria com Portugal, que já tem esse trabalho desde 2009. E aí nós percebemos que o pessoal da América Latina também tem muita dificuldade para ajudar as pessoas com doenças raras. Então a gente formou uma associação, que é uma associação latino-americana, ibero-americana, desculpa, que ajuda as pessoas com doenças raras e a discutir políticas de doenças raras na América Latina, e em Portugal e na Espanha. E esse é o primeiro evento ou já teve outro? Esse é o 5º evento, esse é o primeiro evento aqui no Brasil. Olha, que interessante, então, a gente né? está E vai trazendo ser para aqui cá. na capital paulista? Vai ser no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso, a gente vai fazer lá em outubro, do dia 26 ao dia 28 de outubro. Quem quiser mais informações pode entrar no nosso site, fazer o cadastro. A gente vai levar membros do setor público para poder discutir esse tema, que precisa ser essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de discutir doenças raras, é o que a gente busca há 16 anos. Entendi. Trazer o tema das doenças raras para a mesa comum, porque é um tema que é comum. A gente está falando de 13 milhões, o Estado de São Paulo tem, a Secretaria de São Paulo tem como média que aqui no Estado tem 3 milhões de pessoas com doenças raras. Então a gente está falando de uma parte da população que é muito grande, que acaba ficando esquecida. Entendi. Porque Agora, desculpa. Não, pode falar. Mas eu queria só voltar aqui com o doutor, que é neurologista. Doutor Luiz, doença rara, difícil diagnóstico muitas das vezes, né? Mas eu me lembrei de duas coisas. Eu queria que o senhor falasse da questão da pesquisa, porque ela é uma doença que tem uma alteração genética. Pesquisa no Brasil. Porque demora-se para chegar a um diagnóstico, vai ter que chegar eliminando um monte de fatores, porque é uma síndrome que tem problemas motores, mas os sintomas podem ser de outras síndromes parecidas. Como é que a questão da pesquisa poderia nos ajudar mais? E se a nossa pesquisa é fraca, a gente tem que se valer de pesquisas internacionais? Muitas vezes, a nossa pesquisa, o pesquisador no Brasil, ele é um indivíduo que luta no dia a dia para conseguir um mínimo, para a pesquisa dele conseguir andar. Então, quanto mais apoio financeiro, apoio científico nós tivermos, melhor. Mas isso, nós estamos muito aquém dos países de primeira linha de pesquisa. Agora, como a geralmente Europa. se dá na universidade ou pode ser por uma instituição particular também? Aqui no Brasil, as pesquisas científicas acabam acontecendo muitas vezes, na maioria das vezes, nas universidades. Entendi. Isso não é uma regra mundial. Sim. Muitas das pesquisas em outros centros de Estados Unidos e Europa acontecem em institutos particulares. Você tem mecanismos de fomento à pesquisa. Aqui no Brasil, a pesquisa está na universidade e ela depende, muitas vezes, de algumas entidades, como a FAPESP, para o apoio a essa pesquisa. Entretanto, essa verba de pesquisa no Brasil, ela é muito pequena, ela é muito restrita. E vocês sentem isso na prática ali quando precisa lidar com uma doença rara? Sim, no dia a dia nós não temos uma estrutura de pesquisa e um apoio como gostaríamos de ter. Entendi. Muitas vezes, para importar um maquinário, para importar um reagente, nós encontramos barreiras até alfandegárias, impostos, etc. e tal. Fica parado um mês na alfândega, 2 meses. Quando se consegue importar. Quando se consegue importar, assim, e tem o custo e tudo mais. Agora, doutor, a gente tem visto que a inteligência artificial tem dado soluções para alguns setores da sociedade em geral. No caso da medicina,
A gente sempre ouve falar lá no Watson, né, que é aquele supercomputador que dá resposta para tudo. E eles dizem que isso já ocorre muito nos Estados Unidos, você joga lá nesse supercomputador e ele vai te dando respostas que às vezes nem o médico, por exemplo, não poderia ter, porque o médico vai fazer um diagnóstico, vamos supor uma doença simples, né? Ah, eu vi lá, tá com, sei lá, tá com gripe, tá com febre, tá com isso, aí ele faz lá tudo, pode ser tal coisa. Joga lá no supercomputador, o supercomputador fala assim, mas só que na região que você mora, do mundo aí, tá tendo um surto de tal coisa, então analisa tal coisa também, e esse medicamento que você vai dar, tem esse outro aqui. Então, esses computadores estão ajudando muito. No caso dessa, você acha que no futuro vai ficar mais fácil com a tecnologia? Olha, mesmo sendo Brasil, se tratando de Brasil? Assim, apesar de todas as dificuldades que nós temos hoje, nós estamos numa situação melhor do que estávamos há 20 anos atrás, em termos de desenvolvimento do conhecimento científico. Hoje, com a internet, a gente consegue ter acesso às pesquisas mundiais, ter acesso às informações num tempo muito menor. Muito menor. Antigamente, 25 anos atrás, 30 anos atrás, para fazer uma pesquisa, para conhecer a síndrome de Lee, eu precisava ir na biblioteca, ficar pesquisando, lendo inúmeras revistas para tentar entender o que era a síndrome de Lee. Hoje, se eu entrar no meu celular e colocar síndrome de Lee, tá certo? O Google informa bastante coisa. E é interessante porque a cultura vai mudando, né, Amira? Porque eu passei com um médico uma vez, eu falei para ele uma coisa e ele falou, não é. Ele botou no Google, virou para mim e falou, tá aqui. Ou seja, era um médico que não tem problema com o Google, porque tem, às vezes, dependendo, fala, procura no Google então, né? Esse médico falou, não, tá aqui no Google, você pode tomar esse e pode tomar esse. Foi maravilha, né? É a rapidez, né? Isso acho que vai nos ajudar, a tecnologia. Mas vamos falar de tratamento, doutor? Sim. Porque a história aqui da Regina, ela descobriu essa síndrome quando a Luísa tinha 8 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco desse processo que você passou no tratamento e o doutor também vai complementando para que as pessoas que eventualmente tenham esta síndrome ou alguma parecida possam entender como que é essa fase. Você, então, você passou todo esse processo, mas com 8 anos você teve o diagnóstico, né? E aí você levou ela para a PAI, foi isso? Não, ela descobriu no Hospital das Clínicas. Uhum. Mas o tratamento... Ela tinha um tratamento de reabilitação na ACD. Na ACD, desculpa. Aí as especialistas de lá, as fisioterapeutas, começaram a estranhar, igual ele falou, né? Que estava estranho, que ela estava... Não tinha evolução. Ela já ia à ACD e não tinha diagnóstico ainda? Não tinha diagnóstico. Só era como criança especial, né? Entendi. Aí ela, depois com 8 anos, veio o diagnóstico, ela começou a tomar uns medicamentos, uma série de vitaminas, tipo um coquetel. E estamos aí, né? A vitamina é para quê, doutor? A síndrome de Lee, ela tem como substrato uma alteração no funcionamento da mitocôndria, que é uma pequena organela dentro da célula que dá energia para a célula, para o organismo. A mitocôndria não é, faz tempo que eu fugi da aula de biologia, não é aquela que, porque tem aquela que é a responsável pela alimentação na célula, não é a mitocôndria. A mitocôndria dá energia. É a que dá energia. Então é isso. Ela que absorve tudo que tem ali. E é ali que acontece a alteração. Vários mecanismos, tem pelo menos 5 grandes mecanismos de formação de energia dentro da célula. E na síndrome de Lee, um desses mecanismos está alterado. E aí interfere o uso dessas vitaminas, melhora um pouco a energia dentro da célula. Porque a pessoa se alimenta, mas a célula não consegue captar aquela proteína, aquela vitamina. Isso, por falta de algum tipo de substância, a célula não consegue fabricar a energia necessária para o metabolismo do indivíduo. E o medicamento é só a vitamina ou tem outros? Na realidade, o tratamento, primeiro o tratamento não medicamentoso, sim. Que é aquilo que a paciente passou, que é a reabilitação. Toda vez que eu tenho um desenvolvimento e esse desenvolvimento foge do padrão chamado normal, eu devo começar a reabilitação. No caso aqui, na síndrome de Lee, uma reabilitação motora especialmente. Mas isso envolve fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, consultas com ortopedista para corrigir postura, etc. Esse é o tratamento não medicamentoso.
No tratamento medicamentoso, na síndrome de Lee, eu não tenho uma cura. Eu tenho alguns truques que a gente utiliza, que são aquilo que foi denominado de coquetel, para minimizar os efeitos da síndrome de Lee. Mas não é uma cura, é apenas para dar uma estabilidade maior para o quadro. Agora, a terapia é fundamental sempre, né? Porque ela vai dar sustentação para A reabilitação é fundamental. músculo. Toda vez que eu tenho alteração do desenvolvimento, eu tenho que fazer uma reabilitação. E quanto mais precoce for essa reabilitação, melhor. No caso da síndrome de Lee, além da reabilitação, existe essa possibilidade de usar o coquetel. Agora, Regina, explica pra gente, como é que é esse tratamento? Você vai toda semana, quantas vezes? Então, no começo, até descobrir, a gente ia frequentemente, uma vez por mês e tal. Depois que descobriu, agora a gente passa de 6 em 6 meses. Mas e a terapia? E todo Ela não tem mês uma eu terapia? pego remédio lá. E ela tem que fazer fisioterapia? Tem, ela Mas aí faz. faz em casa? Você não precisa levar A ela lá? fisioterapia, assim, ela faz em instituições, tipo, na Ah. CD ela fez, aí depois que descobriram que ela tinha doença rara, eles deram alta, porque como não tem uma progressão, uma evolução, Uhum. aí eles já meio que já te descarta, aí você tem que... Aí, assim, a Ana Luísa agora, ela está um pouco afastada de fisioterapia, porque ela teve uma cirurgia na coluna, que ela teve uma escoliose, e a coluna dela ficou bem, ela teve 115 graus de escoliose por conta... Não se sabe se é por conta da doença, se é por conta dela ficar na cadeira, porque ela fica um pouco na cadeira, ela fica um pouco na cama, tal, e a vida dela é essa. Mas aí a gente não sabe se a escoliose foi porque tem gente que tem pessoas que não tem. Então, no caso dela, ela teve e agora, em fisioterapia para ela agora eu vou pagar uma pessoa que vai em casa, uma fisioterapeuta, porque eu andei analisando, pesquisando e para mim tá mais fácil. É porque também, às vezes, acaba ficando, né? Pra amiga, mim, porque pra a pessoa vai locomoção. transportar uma locomoção super difícil. Na cidade de São Paulo, que tem muito trânsito, aí a pessoa vai, demora, às vezes é longe. Aí chega naquele local, depois tem que fazer tudo de volta. E também esse transporte de volta pode ser problemático, né, doutor? Porque a pessoa vai lá, faz a fisioterapia, depois por exemplo, você tem um problema na coluna, aí transportar em veículo, balança, aí tem que subir, às vezes... Fica difícil, é muito difícil caminhar em São Paulo com Como é que cadeira você vê de roda. essa questão da cadeira de roda? Ainda é muito difícil? É muito difícil. Muito. Muita escada? Às vezes ela tem postinho de saúde lá, que eu vou levar ela com o médico, né, do posto perto de casa. É uma buraqueira, você sabe, com cadeira pesada e a gente cansa e depois tem uns negócios, uns desnível, que dependendo do jeito, dá até medo de cair, da criança cair. Ela também tem muito medo de cair, ela usa um cinto camiseta assim, sabe? Que eu não trouxe hoje, mas ela geralmente para andar em rua assim a gente usa. Ela tem o pélvico, E você... que é esse daqui, Entendi. tem outro cinto para ela ficar bem posicionada. Problema de buraco, problema de falta de rampa, escada e problema que já estacionou Muito em algum ruim. lugar que tinha alguém estacionado no lugar Também, às vezes você vai... Porque a gente fez até uma reportagem aqui, né? A Mira deve conhecer, o doutor também. Tem aquela faixa, isso é bom esclarecer, porque tem aquela faixa zebrada, né? Que tem do lado. Eu mesmo, às vezes a gente olha assim, né? E fala, poxa, mas a faixa zebrada, vou parar minha bike aqui, vou parar minha moto aqui. Só que aquela faixa zebrada que tem do lado do espaço, é justamente que ocupa um espaço maior. Você tem que abrir, você tem que tirar a cadeira de roda. Então não adianta você encostar sua bicicleta ali, porque você vai atrapalhar. Aliás, você não vai atrapalhar, você vai impedir. Que aí você tem que parar longe, a pessoa... Tem um trabalho um pouco de... Vocês fazem esse trabalho assim de conscientização também com as pessoas para entender todo esse universo das doenças raras que, de alguma forma, são incapacitantes, né, para as pessoas. O tratamento das doenças raras, ele é multissistêmico e a gente, nas nossas mídias sociais, a gente trabalha muito para divulgar que eles precisam de um suporte. A gente fala de acessibilidade, porque hoje a acessibilidade existem estatutos das pessoas com deficiência, existem leis que garantem a acessibilidade em prédios públicos, mas isso ainda não acontece. Então, o nosso trabalho é conscientizar gestores, a sociedade no todo, que aquela pessoa que estaciona numa vaga de deficiente, ela está impedindo que a Ana Luísa, outras crianças, adultos,
têm o direito de ir e vir, que é um direito constitucional. Então, a gente trabalha muito para conscientizar as pessoas, para que elas percebam que, vou parar aqui 5 minutinhos, mas esses 5 minutos podem atrapalhar outra pessoa que precisa parar ali. Precisa. Então, deixa o espaço vago, que enquanto não tem ninguém, né? No caso do deficiente, pelo menos, né? Porque o idoso, a gente sabe, por exemplo, numa fila, na falta de um idoso, você pode usar, né? Mas, principalmente no caso dos deficientes, é bom ter esse entendimento. A gente sempre fala aqui, por exemplo, do desenho universal, né, que é aquele desenho que, na arquitetura, a casa já é projetada, tudo coisa simples. A largura da porta, em vez de ser 80 centímetros, como é que é para ficar passando com isso daí? Não sofre? Na minha casa eu moro em apartamento. Então, aí tem que quebrar, né? Porque o apartamento não vem com 1 metro, né? Não, mas aonde eu moro até tá dando, porque a Ana Luísa, ela, apesar dela ser mocinha, ela é criança, a cadeira dela não é tão grande, não ocupa muito espaço. Mas não é todo lugar que passa, né? Eu tive que destruir o meu apartamento, porque meu pai vai precisar andar com andador e a porta é de 80 centímetros. Box no meu banheiro eu tive que tirar. Eu coloquei quando comprou o apartamento, eu já mandei pôr o chão, o box, aí quando eu fui dar banho nela, mudei de casa e falei, não cabe a cadeira de banho. Mas isso é uma questão, né, doutor, de começar a pensar diferente, né? Porque assim, poxa, quando eu vou construir, se eu construir a porta 1 metro, de 80 para 1 metro, que acho que 1 metro já passa uma cadeira, enfim, é só olhar no desenho universal lá da internet, você vai achar. Vai ficar tudo mais simples para todo mundo, porque, inclusive, estamos vivendo mais, e aí muita gente usando cadeira de roda, e você não vai ter que destruir o apartamento igual a Mira teve que fazer. O programa está chegando ao fim, mas eu quero deixar cada um de vocês aqui à vontade para, se eu esquecer alguma coisa, doutor, eu vi uma pesquisa, a gente falava de pesquisa, eu estava lendo, não sei se o senhor teve conhecimento, de uma pesquisa que teve uma criança ela nasceu, como é que fala? Com 3 DNAs, né? Do pai, da mãe e de mais uma pessoa, para evitar justamente essa doença, né? Então, achei super interessante, mas a gente está longe disso, né, aqui no Brasil, de poder fazer algo parecido. A genética ainda é um sonho, tá certo? A gente espera que um dia a gente consiga alcançar o conhecimento e poder modificar a carga genética das pessoas. Por exemplo, um indivíduo que tem uma deficiência em algum gene, alguma mutação, eu consiga corrigir isso. Mas isso é muito mais uma ficção nos dias atuais do que uma realidade. Mas, assim, eu acho que é importante as pessoas tomarem conhecimento dessa situação, dessas dificuldades que os pacientes apresentam, porque é uma questão de educação. E essa educação que envolve não só o tratamento, o respeito ao indivíduo deficiente e também o apoio ao tratamento, à pesquisa, tudo isso envolve muita questão educacional. É muito mais fácil nos países que passam esses conceitos para a população infantil, porque esse indivíduo, que hoje é uma criança, que adquire esses conhecimentos, quando ele for adulto, ele respeita isso naturalmente. Tá bom. Doutor, a gente está chegando ao final, a gente abriu o programa falando sobre a síndrome de Lee, que é o tema do nosso programa, que é objeto de uma lei aqui no estado de São Paulo, que é a 16.504 de 2017. Ela foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin agora recentemente em julho de 2017. É uma lei de autoria do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, e que institui que a partir deste ano, já a primeira semana de outubro, já vai ser esta semana. Eu espero que o Instituto Vidas Raras também possa, através da Mira, fazer alguma atividade. Mas para encerrar, doutor, já que a gente já falou, mas para deixar bem claro, a síndrome de Lee, só um resuminho do que do que o senhor explicou que ela é, se ela é transmissível ou não, e orientação geral para as famílias brasileiras que nos assistem. Eu acho que assim, a síndrome de Lee é uma doença geneticamente determinada. Então, existem famílias que têm alguns casos de síndrome de Lee, existem famílias que surge o primeiro caso pela primeira vez. É uma doença extremamente rara, acontece 1 em 40 mil, altera o gene, e esse gene vai se expressar no metabolismo da célula. E é por isso que se tenta minimizar esses efeitos com o uso daquilo que foi denominado de coquetel. São vitaminas, substâncias para melhorar o funcionamento celular. E essas crianças que têm, ou os indivíduos que têm a síndrome de Lee, necessitam de um tratamento de reabilitação.
Muito bem. Amira, suas palavras finais, aproveita para vender seu peixe aí do Instituto, que vocês fazem muita coisa legal, e explica mais um pouquinho para encerrar o que é o Instituto. Eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre doenças raras aqui na casa, que é um tema que precisa da atenção de todos, é um tema que pode afetar o seu vizinho ou você pode ter um filho com uma doença rara ou um sobrinho, e as pessoas com doenças raras, elas precisam de atenção, de respeito, como a gente falou aqui, e a gente precisa ser inserido dentro do sistema público de saúde, que hoje, você falou tanto de pesquisa, hoje as pessoas com doenças raras, elas ficam meio afastadas, a gente precisa muito dos favores, como os pesquisadores também precisam de favores para fazer pesquisa aqui no país, então que é um trabalho que a associação prega muito, que a gente seja inserido realmente dentro do sistema público e que a gente não sofra com a falta de diagnóstico, a falta de um tratamento que às vezes é só reabilitação, às vezes é só uma fórmula especial que às vezes a gente ainda não consegue. Obrigada. Muito bem. Eu que agradeço. Regina, suas palavras finais aqui, que dica que você dá para quem está em casa, que de repente precisa passar por esse processo todo que você passou, o que você vivenciou que você pode passar aí para quem nos assiste? Em primeiro lugar é ter fé em Deus, né? Porque sem ter fé fica meio complicado, é difícil a gente aceitar. Sua vida hoje é minha dedicada vida é dedicada à para minha filha. Graças a Deus ainda tem um salário que o governo ajuda, né? Da Previdência, que ainda dá para um salário mínimo, que ainda é um salário mínimo, tem direito, né? Que a gente tem direito e graças a Deus ainda já ajuda bastante e a gente vai. É tudo muito difícil, caro, mas a gente vai vivendo um dia de cada vez, deixa o futuro para Deus, que Deus, né? E passar alegria para ela, cuidar dela com amor e carinho e não ficar muito pensando em futuro, que se a gente for ficar pensando o que vai acontecer, a gente pira, a gente fica doido, fica louco. É minha única filha. Lógico que eu sofro, tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu choro, tem dia que eu me desespero, mas ela é tranquila, muito feliz, sorriso lindo, né? Muito feliz, muito alegre, assim, Agora, a gente está só 30 segundos, Amira, e uma coisa importante, famílias como ela não conhecia o Instituto Vidas Raras, vocês promovem algum tipo de intercâmbio com quem tem doença rara? Sim, até uma função do Linha Rara é conectar as famílias, porque para trocas de experiência, para saber, olha, eu já fiz isso com meu filho, isso não funciona, talvez se você fizer assim, isso funcione melhor. Então, o nosso trabalho é conectar as famílias para que elas possam criar uma rede de suporte. Nós só queremos que eles se ajudem, porque às vezes você só precisa desabafar sobre um problema que você tem. Que é tão importante. Exatamente. O programa chegou ao fim, falando hoje sobre a legislação 16.504 de 2017, que trata da instituição aqui no estado de São Paulo da Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Lee. Agradecendo muito a todos os participantes aqui no estúdio e a você que está em casa. Acompanhe sempre a gente. Até o próximo programa.